Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. E o tema que o Senhor colocou em meu coração está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Fala a respeito de Ana. Seria bom você ler o capítulo 1 na sua casa, todo o capítulo, para você entender o contexto da história. Mas o Senhor pediu para compartilhar algumas coisas aqui. E o interessante dessa história aqui, porque as histórias da Bíblia são reais, né? Realmente aconteceram. Para você receber algo de Deus, você sempre vai ter que se humilhar. E essa aqui é um exemplo de humilhação. Eu coloquei aqui nas plataformas, coloquei uma descrição de um novo jejum sobre Naamã. Seria bom você também fazer esse jejum para que Deus venha tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque Naamã, ele precisava ser curado da lepra, mas ele não entendia que ele precisava ser curado também da soberba, que ele precisava de transformação. Ele era muito bom no que ele fazia, não é? Ele era um comandante, ele tinha um cargo altíssimo. Ele era alguém que era admirado pelas pessoas, mas dentro dele mesmo, tinha algo que fazia ele ficar mal. Algo que fazia mal para ele, ele não sabia discernir. A partir de hoje, jejue, ore, peça a Deus discernimento. Tem coisas que te faz mal e você não sabe. Tem amizades que te faz mal e você não sabe. Tem pessoas que te faz mal e você não sabe. Então, ore a Deus e peça a Deus direção, revelação. Peça a Ele que te ajude, que te guie em tudo. Peça a Ele, Senhor, guia as minhas amizades, me dá direção nas minhas amizades. Visita os meus ciclos, me abençoa. Abre as portas para mim, as portas do céu, portas que os céus vão abrir. E dependa de Deus, assim como Ana dependeu. Eu vou ler aqui o versículo que fala que Deus ele não deixava ela gerar. Foi o Senhor que fechou a madre de Ana. Aqui no versículo 5 fala que o Senhor tivesse tornado estéril. Deus permitiu com que ela fosse estéril. Então tem coisas que é permissão de Deus. Então peça a Deus que te mostre. Tem amizades que Deus afasta, que é Deus que não quer essa pessoa com você. Tem lugares que Deus te tira, que Deus não te quer mais. Então a partir de hoje, não se sinta mal. Muitas vezes Deus me tirava de lugares, me afastava de amizades. Eu pensava assim, eu acho que o problema está comigo, eu acho que eu tenho algum problema. Aí Deus falava assim, mas você não pediu para eu afastar o mal de você? Você não pediu para afastar tudo aquilo que te afasta da minha presença? Então eu tô afastando. O problema não é você. E antes eu me sentia muito problemática, sabe? Eu ficava, meu Deus, não que eu tinha problema, eu me sentia tipo um peixe fora d'água. Muitas das vezes eu falava, meu Deus, será que eu tenho algum problema? Será que eu sou um peixe fora d'água? Mas não, realmente, quando você se dispõe a servir a Deus de verdade, quando você se propõe a servir a Deus de verdade, as amizades muitas vezes eram muitas, tinham muitas amizades, ficaram poucas, muito poucas. E é melhor, e Deus sempre falava comigo, é melhor você ter poucas amizades e ter qualidade nessas amizades do que você ter muitas amizades e não prestar pra nada. Essas amizades não te levar pra minha presença, essas amizades não te influenciar em nada. Então que Deus ele venha te dar discernimento, que Deus ele venha abrir a sua mente pra você entender que no reino de Deus, as pessoas que são suas amigas, as pessoas que realmente são para ser suas amigas, são pessoas que obedecem a Deus, que ouvem a voz de Deus. Então eu vou ler esse capítulo aqui, que Deus ele toque o seu coração, toque na sua mente, que você venha entender que as coisas de Deus são dirigidas e são geradas por Deus, amém? Nós dependemos de Deus, glória a Deus por isso. Primeiro livro de Samuel, vou ler o versículo 17, que está escrito assim: Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era mais. Vamos ler aqui, primeiro livro de Samuel, vamos ler a partir do versículo 17, que está escrito assim: Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana e a sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. E uma palavra que o Senhor colocou em meu coração é a respeito de que Deus ele está se lembrando de você. Muitas vezes você se sente esquecido, esquecida. Mas Deus ele não te esqueceu. É porque antes não era para acontecer, porque não era da vontade de Deus. Antes não era para você gerar Samuel, que Samuel significa, o significado do nome dele significa Deus ouviu. Olha que significado lindo. Deus ouviu, Deus ouve. Então,
não estava acontecendo antes, porque você não estava orando de verdade, ou porque realmente não era o tempo ou não era da vontade de Deus. Vocês viram que essa história aqui de Ana é uma história de muita perseverança, de muita luta, uma história, uma mulher exemplar. Ana é uma mulher de provérbios, Ana é uma mulher de Deus, ela é um exemplo de Deus, ela é maravilhosa. Então, seja de Deus, continue sendo de Deus, não importa a opinião das pessoas. Ah, você é um quadrada, e você é um religioso, você é um carnal, você é uma pessoa totalmente fora da regra de Deus, você é totalmente desequilibrada. Escutei uma vez de uma pessoa dizendo, falando assim que, pra que você ser assim, pra que ser desse jeito? Eu falei isso com Jesus, eu falei, Deus, essa pessoa tá dizendo assim, pra que eu vou ser desse jeito? Tudo que as pessoas falavam comigo, eu levava isso a sério. Meu pai, por exemplo, né? Meu pai, quando eu precisava de alguma coisa, chegava e falava, começou do Nordeste, eu sou do interior, chegava diante do meu pai e falava, pai, eu preciso disso. Aí a mesma coisa com Deus, fala, ó Senhor, Deus é nosso pai, né? Ele é Deus, ele é Deus, mas ele também é nosso pai. Chegava diante de Deus e falava assim, ó, essa pessoa falou isso aqui comigo, ó, ela disse isso aqui comigo. Aí pronto, tipo aquele peso, sabe, que o peso das palavras das pessoas é muito pesado. Então a partir de hoje, vigie as palavras, vigie o que você vai falar e vigie o que você vai ouvir, amém? E tudo que as pessoas falavam, eu contava para Deus. E aquele peso do que aquela pessoa falava, que foi uma palavra contrária, saía. E muitas vezes você ouve pessoas que não é pra ouvir. Ana aqui, por exemplo, a Penina irritava ela de um jeito que não dá nem pra descrever, porque só quem sabe o que passa é você. Então só quem sabe o que passa com essa Penina é você. Às vezes a Penina não é uma mulher, mas é um homem, só quem sabe o que você passa com esse homem é você. Só quem sabe o que você passa com essa mulher é você. Com esses levantes, né? Penina significa levante. Ela era rival de Ana mesmo, tipo assim. E o nosso rival é o inimigo, né? A nossa luta não é contra a carne e sangue. Muitas vezes o inimigo se levanta de todos os lados e você não entende o porquê. É porque ele é teu rival, ele não é teu amigo. Então entenda que essa pessoa que está se levantando contra você, ela não é sua amiga, ela não é seu amigo, ele é seu rival. Então saiba discernir quando é a pessoa falando e quando é o inimigo. Porque o inimigo, ele usa quem dá brecha para ele. Não importa o cargo, vocês vão ver aqui na frente que tinha o cargo dele era altíssimo, ele era a maior autoridade daquela época, em questão assim de espiritual, né? Porque ele era o sacerdote, ele era a maior autoridade, era para ele ter a maior direção da parte de Deus, era para ele ter comunhão com Deus, era para ele ser um homem totalmente dirigido por Deus. Não era, totalmente desequilibrado, ele era alguém omisso, totalmente omisso, via as coisas acontecendo na casa dele e deixava para lá, os filhos dele fazendo as coisas totalmente errado, carregando as coisas de Deus de uma maneira totalmente errada, ele era totalmente omisso. Passava pano na cabeça dos filhos dele, deixava as coisas do jeito que estava. Só que teve uma hora que Deus disse, ei, não dá mais não. Aí sabe o que Deus fez? Ó, Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele já sabia que Ana, ele já sabia tudo sobre Ana. Deus já sabe tudo sobre você. Deus, ele já sabia que Ana não conseguia gerar. Deus já sabia, mas só que Deus, ele permite tudo isso, pra quê? Para ela gerar Samuel, para ela gerar as promessas de Deus do jeito de Deus. E talvez você fique aí se lamentando, murmurando, dizendo, Deus, por que eu não consigo casar com aquela pessoa, com aquele rapaz, com aquela moça? Você não conseguia antes porque você não estava pronto, porque você não estava preparado, mas a partir de hoje você vai conseguir, mas só que agora você vai conseguir totalmente do jeito de Deus, do jeito que Deus aprova. Ah, mas eu me sentia um quadrado, eu me sentia alguém totalmente fora da casinha, porque antes eu me sentia assim também, Deus falava assim, não, você não é quadrada, você não é fora da casinha. Você está se humilhando diante de mim, eu vou te honrar, só que aguarde e persevere igual Ana. Faça o que eu tô mandando você fazer. E muitas vezes eu ficava, meu Deus, eu não tô vendo resposta assim, eu não tá como Ana aqui, ó, ela continuou perseverando, de ano em ano ela ia no tempo, de ano em ano, parou não, ela, um exemplo de perseverança, parou não, continuou, talvez eu acho que ela pensava assim, Senhor, o meu milagre não tá chegando, eu tô aqui orando, olha, já faz muitos anos, Senhor, e o Senhor não tá fazendo nada, já faz muito tempo que eu tô orando por essa pessoa, e essa pessoa não chega, já faz muito tempo que eu tô orando por esse rapaz, e esse rapaz não chega, já faz muito tempo que eu tô orando pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela minha família, pelo meu esposo, pelo meu filho sair das drogas, meu filho não sai, pelo meu marido se converter, meu marido não se converte, pela minha esposa, ela não muda, mas continue aqui, Ana perseverou, ela continuou, e agora tá a chave do sucesso, que é Deus, a chave é Deus, preste atenção, muitas vezes falar, a chave da vitória é a oração, mas tu ora pra quem? Tu ora pra Deus, então a chave da vitória não é a oração, a chave da vitória é Deus, porque se você orar e Deus não quiser fazer, não resolve nada. Então a chave da nossa vitória é Deus. É difícil, né? Ninguém nunca te falou isso, mas Jesus está te falando agora.
a chave da vitória não é a oração. Porque se não tiver Deus, não resolve nada. Você pode orar sem matar de orar. Se Deus não quiser, não acontece. Então, a chave da vitória é Jesus. Ele é a nossa vitória. Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Então, a nossa vitória não é uma chave. A nossa vitória é Jesus. Amém? E aqui, ó. Vamos ver qual é a senha. A senha da nossa vitória. E sucedeu, versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Olha, ela perseverou no Senhor, orando. Então a chave da vitória não era só oração, não. A chave da vitória era Deus. É Deus. Então, a partir de hoje, continue orando. Fala, Senhor, tô sem força para orar. Muitas vezes eu ficava sem força nenhuma para orar. Ai, a chave da vitória sem funcionar. Tava sem funcionar. Aí eu ficava, Senhor, me dá força. Me dá força, Senhor, me dá força aí. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda que, como disse, muitas vezes a gente fala, o circo tá pegando fogo, o negócio tá tudo fora do lugar. Mas Jesus é fiel para colocar as coisas no seu devido lugar. E ele colocou aqui na vida de Ana, e ele vai colocar na sua vida também, em nome de Jesus. Só continue orando, faça as campanhas de oração, faça as campanhas de jejum, se humilhe diante de Deus mesmo. Pague o preço. Fica com pessoas que te ensinam a pagar preço. Ana pagou o preço aqui, ó. Ele olhou pra boca dela. Olhou pra você, tá bêbada, minha filha, que tem gente que é assim, né? Que só tem o cargo, só olha pra nossa condição, pra nossa aparência. Olha pra gente assim e fala, ai, a doida. Ai, é louco, é louca. Ai, meu Deus, o religioso, a religiosa. Só olha pra tua aparência. Não olha o que está dentro, né? Ele só olhou pra boca dela, observou os lábios. Tem gente que só observa o nosso exterior, a nossa estética. Mas não sabe o que tem dentro da gente. Por exemplo, Ana tinha um Samuel dentro dela, que ainda não tinha sido gerado. Um Deus ouviu. Ela estava gerando oração, ela estava gerando Deus na vida dela. Naquele momento, ele não sabia o que estava acontecendo. E é isso um ponto importante. Talvez as pessoas que têm cargo não saibam o que está acontecendo na sua vida, mas você sabe porque você está orando. Ana sabia o que estava acontecendo com ela. Ela está orando aqui, olha, eu não consigo gerar esse filho, mas Deus vai me ajudar, Jesus vai me ajudar e eu vou gerar para a glória do nome dele. Esse milagre vai acontecer. E ela perseverou. E muitas das vezes eu não entendia porque que eu não conseguia desistir. E Deus sempre falava comigo, você não está desistindo não é porque você é boa não, viu? Não é a sua força não, você não está desistindo porque eu estou te ajudando. Isaías 41. É muito bom você ler Isaías 41. E eu coloquei aqui um vídeo por esses dias no TikTok. Eu tenho 3 plataformas, né? Antes eu não tinha nenhuma rede social, porque eu tinha desativado tudo. E eu ativei, Deus me deu a direção, mas agora não ative uma rede social pra você, né? Por exemplo, a Ana não gerava do jeito dela. E antes eu vivia nas redes sociais, mas eu fazia do meu jeito. Aí Deus falou assim, não, agora cria uma rede social pra mim, faça pra mim. E eu criei aqui, e eu achei interessante um comentário de um rapaz que ele colocou aqui, ó, no TikTok. Um comentário aqui, esse rapaz, deixa eu ver se aparece o nome dele aqui, eu vou ler. Porque foi de Deus, foi uma confirmação muito grande. Que ele falou a respeito de Isaías. Vou ver se consegue abrir aqui nas plataformas. A respeito de Isaías. Olha o que ele colocou. Ele não, né? Deus através dele. Ó, tá aqui o nome da pessoa. Ben Faria. Pelo TikTok. Eu vou tentar ver se eu consigo salvar aqui no TikTok. E eu tava lendo a campanha todinha. Isaías 40 sempre fala comigo. Eu te ajudo. Olha, vai que eu te ajudo. Eu sou com você. Vai, eu te ajudo, eu te ajudo. E eu com aquela inquietação. Falo, Senhor, será que vai dar certo mesmo, Jesus? Jesus falando, já deu certo. Não vai dar certo. Deus tá falando pra você, não vai dar certo não. Já deu certo. Já fiz. Só se mexa, só se mova. Porque tem a nossa parte, que a parte humana é orar. A parte de Deus é fazer conceber, né? Fazer gerar. E a sua parte é fazer o que Ana fez. Ela foi pra casa, ficou em paz. E Eli e Eucana conheceu a Ana. Ou seja, conhecer fala a respeito de relacionamento, né? Então, relacionamento fala intimidade com Deus. Ela teve que ter uma intimidade com o marido dela para gerar Samuel no físico, né? Porque Deus já tinha gerado no espiritual. Então, aprenda. Você gera na oração e gere também no físico. Se mova, meu filho. Se movimente em nome de Jesus. Aqui, ó, vou ler o comentário que ele deixou. Não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a minha mão direita. E comentou aqui foi o Ben Faria, alguma coisa assim. Então, que Deus te abençoe, foi uma confirmação de Deus, ele foi usado por Deus, esse rapaz. Então, que Deus te abençoe, obrigado pelo comentário. Isso demonstra que Deus, ele tá dando direção, sabe? Deus está guiando, Deus está realmente na palavra. Então, tudo que tem acontecido com você, você não tá à toa não, tu não tá, como diz as pessoas, eu tô
Se for para dar certo, vai dar. Se não for, não vai dar. Não, não é assim não. Com Deus já deu certo. Com Deus já deu tudo certo com Deus. Com Deus é assim. E a respeito de Ana, né, por exemplo, Deus falou assim com ela: vai em paz, o Deus de Israel conceda a tua petição. Ele tinha um cargo, né? Ele estava totalmente fora da presença de Deus, totalmente fora da direção de Deus, totalmente em desobediência, totalmente omisso, totalmente relaxado, fazendo coisa de Deus do jeito dele. Mas ele foi usado por Deus. Então eu tomo muito cuidado com essas pessoas que são usadas por Deus. Que tem gente que diz, é referência, é exemplo. Não, você não é referência, você não é exemplo, não. Você tem que se converter, você tem que se humilhar, você tem que mudar esse seu jeito. Porque não adianta você só ter o cargo e você não ter mudança. E você não... Pior ainda, além de você não mudar, você não gerar mudança nas pessoas. Ele não mudava. E pior, ele não gerava mudança nos filhos dele. Então a partir de hoje entenda que cargo não é em comunhão de intimidade com Deus. Então fique com pessoas que mudam pessoas. Pessoas que te ensinam a se humilhar. Pessoas que te ensinam a mudar de vida, amém? E antes eu não entendia isso. Eu ficava, meu Deus, eu vou andar excluída. Aí Jesus falava assim comigo: não, você não vai andar excluída. Você vai andar com pessoas que realmente me obedecem, para você aprender a me obedecer, para você não andar com jeito desequilibrado e depois você, em vez de você andar para frente como o povo de Israel, você andar para trás, ficar rodando no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto porque eles ficaram murmurando em desobediência, porque eles não queriam mudança. Mas Josué e Caleb perseverou e conseguiu entrar na terra prometida. Então a partir de hoje entenda que você só vai conseguir se você se humilhar, se você orar, se você perseverar, se você não murmurar. A partir de hoje tira a murmuração da sua boca em nome de Jesus. E Deus falou assim, foi Deus usando ele falando, foi Deus usando. Às vezes é usado por Deus, às vezes ela é usada, mas ela não é convertida e ele não é convertido. Então saiba separar as coisas para você não se frustrar. Amém? No momento aqui, antes no começo, ele falou assim, pra ela, disse pra ela no versículo 14, e disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Eli, com o cargo dele, né, sem visão espiritual, viu só a aparência dela. Se hoje tu tá bêbada, tem gente que pensa assim, hoje tu tá em desobediência, tu tá errada. E a pessoa totalmente em oração, totalmente cheia da unção de Deus, totalmente na obediência. A pessoa chega, teve esse dia que eu passei por uma experiência que eu fiquei, meu Deus, não é possível um negócio desse, não, Jesus. Aí Jesus falava assim comigo: continue. Olha aqui, ele não entendia o que Ana estava passando, porque só eu entendo a oração, só eu sei discernir a oração, só eu escuto a oração, ninguém escuta não. Deus falou comigo: ninguém entende não, você não. Ninguém vai te entender não, quem tem que te entender sou eu. Deus está te falando assim pra você: quem tem que entender você é Deus, né? As pessoas não. Para de querer dar explicação, para de querer dar satisfação pra todo mundo. Dê satisfação pra Deus. A Ana aqui, por exemplo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ela, que ele estava olhando só com os olhos físicos. Falou: tu tá bêbada, não estava entendendo nada. Aí ela falou assim, né, no versículo 15: eu tô derramando a minha alma diante de Deus. E tem pessoas que é triste, que não entendem. Mas a partir de hoje, diga assim, olha, a pessoa dizendo assim: tu tá bem? Aí você fala assim, vai tudo bem, tá tudo ótimo, e tudo desabando. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E as coisas tudo dando errado. E você fala: tá tudo ótimo, porque aquela pessoa não vai resolver. Quem resolve é Deus. Quem muda quadro, quem vira cativeiro, como virou de Jó, quem muda a sentença, quem vai gerar aqui, Samuel é Deus. A partir de hoje, entenda, não tem satisfação não. E outra, não ficou a sua vida pra todo mundo não. Conte não. Você vai ter problemas. Então Deus falou assim, usando Eli, né? O só usado. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E Deus falou uma palavra de vitória pra ela, falou: vai em paz. E o que Deus está falando pra você hoje é: vai em paz, já deu tudo certo. Não vai dar certo não, já deu tudo certo. Aquilo que você tem orado, Deus vai fazer sim. Onde você tem orado: ai meu Deus, eu não vejo como, eu não tenho capacidade pra conseguir ele, pra conseguir ela. Mas Deus tem. E dê graças a Deus por você não ter capacidade. Porque aí não vai ser você que vai fazer, vai ser Deus. E o nome dele que vai ser glorificado, não vai ser o seu. Quem vai aparecer vai ser Deus. Aí as pessoas vão olhar pra você e falar: meu Deus, como tu conseguiu ela, hein? Aí Deus vai dizer: foi Deus, viu? É a mão de Deus. Como tu conseguiu ele? Você vai dizer: foi Deus, foi Jesus. Que aí, né, você não confia na sua própria força. Você não confia na sua beleza, né? Ai, sou muito linda, sou muito lindo. Ah, meu filho, mas beleza não sustenta ministério. E outra, beleza também não paga contas, tá? Beleza não sustenta ministério, não paga contas. Beleza não é responsabilidade não, tá? Às vezes a pessoa é bonita. E não tem responsabilidade nenhuma, não tem unção, não tem oração. Não tem um tempero. Não tem as coisas de Deus, não tem as qualidades de Deus. Então, a partir de hoje, entenda que não é só beleza. Peça, fale: Senhor, me ajuda aí a hora direito pra não casar errado, pra depois o círculo não pegar fogo e eu sair fora da direção. Porque se você casar errado,
no seu ministério, como você tem um chamado, se você casar errado, você vai sofrer, e Deus não quer que você sofra. Todo o seu ministério vai sofrer, porque você tem um chamado. Às vezes você tem um chamado para ser um pastor, para ser um pregador, para ser um missionário, e você não pode casar com qualquer pessoa. Você tem que casar com uma pessoa que Deus ele coloque, que vai te ajudar no ministério, que vai te ajudar a orar. Por exemplo, aqui ó, Ana, ela tinha Elcana que ajudava ela a ir até o templo. Então a pessoa de Deus para você tem que te ajudar a ir até Deus. Ela tem que orar também, ela tem que pagar preço também. E antes eu não entendia isso, eu falava, meu Deus, aí eu vou casar com a pessoa mais bonita que tiver, que eu achar o mais bonito, é esse que eu quero. Aí Deus fala, não, você não vai casar não por beleza, você vai casar com o que eu quiser que você case. E eu falava, meu Deus, e muitas vezes você pensa assim também, eu vou casar com ela, porque ela é a menina mais bonita da igreja, ela é a mais bonita. Sim, mas pra você casar com ela, ela tem que ter o mesmo propósito que você. Ela tem que orar também, ela tem que ter o mesmo chamado que você. Então a partir de hoje, e às vezes pode ser até que Deus faça isso também, porque Deus ele faz milagres. Quer casar com a mais bonita da igreja? Olha se ela ora. Olha se ela jejua, olha se ela paga preço, olha se ela obedece, olha se ela ouve a voz de Jesus, que é o mais importante, como Samuel aqui. Samuel significa Deus ouviu. E para Deus ouvir você tem que fazer o quê? Você tem que orar. Então, Deus só vai fazer na sua vida, Deus só vai ouvir se for da vontade de Deus. E outra, Deus, ele só vai responder se aquela pessoa for de Deus para você. Amém? Então peça a direção de Deus. E aqui também a respeito de Deus, ele usou ele para dar uma ordem para ela, uma ordem de vitória, falou assim, vai em paz. E Jesus falando comigo, né? Fala, olha, Deus falou comigo, né? Porque ele fala comigo pelo meu nome. Fala, olha, Deus fala assim, Jesus fala comigo, olha filha, já deu certo. E Deus, ele sempre tem uma palavra de vitória. Deus não é um Deus de derrota. Você acha que Deus não estava nesse cenário aqui preparando tudo para Ana? Deus já sabia de tudo. Deus já sabia que Penina ia se levantar contra ela. Deus já sabia que ele estava totalmente desequilibrado. Deus já sabia também que ele ia dar vitória para ela. Deus já sabia de tudo. Deus já sabia também que ela ia fazer o voto. E Deus sempre fala isso comigo. Eu já tenho tudo na sua vida está no meu controle. Já está tudo preparado. Fique em paz, vá em paz. E muitas vezes Deus falava assim comigo, olha, eu não tenho palavra de derrota não. Porque você acha que se Deus chegasse aqui ao Niano e falasse, vá derrotada, que vai dar tudo errado. Já pensou? Se fosse ele falando aqui só ele, né, sem ser a palavra de Deus, ele ia falar assim, vá sua bêbada, vá encher sua cara, porque ele pensava no momento ele pensava que ela tava bêbada, né? Tipo, olhando humanamente falando, tem pessoas que olham pra tu e não entendem o que está acontecendo com você, né? E falam uma palavra de derrota. Mas não, Deus tem sempre uma palavra de vitória, amém? Deus tem ânimo, Deus levanta o seu ânimo, Deus levanta a sua vida, amém? Deus, ele quer sim que você case bem, Deus quer sim que você prospere, Deus quer o seu ministério abençoado, mas procure dons. Tem gente que só tem cargo, não tem um dom espiritual, não tem uma revelação de Deus pra ninguém, não tem uma palavra de conforto, a pessoa só tem lenha, só tem de repreensão, só tem dureza no coração dessa pessoa, não tem uma palavra de ânimo, rapaz. Oxe, que cargo é esse? Se converta, meu filho, nesse cargo aí, olha. Se converta. Aí coloquei aqui, algo que Deus falava sempre, que Jesus sempre falava comigo, olha, não tenho palavra de derrota não, viu? Só tenho palavra de vitória. Se humilha que eu tenho palavra de vitória. Basta você se humilhar. Porque se você ficar soberba, se você ficar cheia de ego, cheia das suas coisas, eu não vou fazer nada na sua vida não. Então se humilhe. Aí eu sempre falava, Jesus, me ajuda a me humilhar. Eu me humilhava e Deus fazia. Deus sempre faz. Muitas vezes Deus não tá fazendo na sua vida porque você não se humilha. Mas a partir de hoje, tu vai mudar. A partir de hoje, tu vai jejuar. A partir de hoje, Jesus vai te ajudar em tudo. Jesus vai te ajudar, ele já tá te ajudando, amém? Vai dar tudo certo. Pra tua família, olha, vai dar tudo certo. Teu filho, Deus vai salvar ele sim, tá? A palavra de vitória vai salvar sim. Seu marido também vai. Deus vai fazer, dá tudo certo. E outra coisa também que ele falava muito no meu coração, né? Eu tava orando nas madrugadas, Deus falava assim comigo, né? Tem mulheres que ficam aconselhando outras mulheres a se separar do marido. Fala, ó, separa desse homem, ele só bota a comida no prato pra tu comer, não te dá um conforto, não te dá nada. E muitas das vezes isso é um conselho do diabo, isso é um conselho do inimigo, porque o teu marido, mulher, olha, ele é um homem de Deus. Deus bradava muito forte no meu coração essa palavra. Teu marido, ele é um homem de Deus, muitas vezes ele trabalha pra ganhar pouco, porque ele trabalha pra Deus e trabalha também para os homens. E muitas vezes você não entende o que é o pouco. E é melhor você ter pouco, muitas vezes você só tem realmente pouco na sua casa, mas você tem uma família próspera. Você é feliz, seu marido te faz feliz, seu marido te trata bem, ele não te maltrata. O seu marido é um homem de Deus, seu marido é alguém de Deus, seu marido é alguém que obedece à voz de Deus. Ah, ele não tem muito dinheiro, sim, mas ele tem a presença de Deus. O que adianta se ele tivesse um monte de dinheiro e fosse um desviado, botasse um monte de chifre em tu, que quando tu chegasse na igreja não ia dar nem pra entrar de tanto chifre, tu ia cair pra trás.
Agradece a Deus, ele é um homem de Deus, ele é alguém de Deus. Às vezes essa mulher aí que se diz tua amiga, essas mulheres que se dizem tuas amigas, está sendo usada boca do inimigo, boca do diabo. Valorize esse homem, ele paga as contas, ele te trata bem, ele coloca comida na mesa, ele faz as coisas certo, ele é um homem de Deus, ele é alguém, e você, em vez de você agradecer a Deus, colocar a mão pro céu e dizer: Deus, obrigado, porque eu tenho um homem de Deus na minha casa. Eu sei que as coisas são difíceis, o cenário está tudo contrário, muitas das vezes só tenho o básico, mas eu tenho a tua presença, ele é um homem de Deus, ele me trata bem. Então entenda que muitas das vezes não é só dinheiro, às vezes é a presença de Deus que faz toda a diferença na sua vida. Valorize esse homem. Ah, mas as minhas amigas não gostam dele. Problema delas, que tem que gostar dele é você. Ele é seu marido, ele não é o marido delas. E muitas vezes tem gente que aconselha assim porque tem inveja. Ah, mas inveja ele não tem dinheiro, mas ele tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus também. Tem pessoas que têm inveja, às vezes não é nem do que você tem. Às vezes é da presença de Deus, porque você tem unção, você tem ousadia, você tem oração, você tem todas as qualidades que agrada a Deus, amém? E quem agrada a Deus incomoda o inferno mesmo, tá? Então, não se separe dele, não se separe dela. Às vezes essa mulher, ela não é tudo isso que você esperava, mas ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher que, sabe, honra a Deus, ela tem a presença de Deus, ela era uma mulher segundo o coração de Deus, ela é uma mulher de Provérbios 31, que é esforçada, que faz as coisas de Deus. E muitas vezes você fica se comparando com os outros, fala: ela tem que ter isso, isso, isso. Não, ela tem que ter a presença de Deus. Ela realmente, ela é responsável, ela coloca as coisas em ordem na casa dela, ela tem tudo em ordem, ela tem as coisas de Deus em ordem, ela trata bem as pessoas, ela trata bem a casa dela, organiza a casa de Deus, organiza a casa dela. Então essa é a mulher de Deus pra você. Não se separe dela, porque ela só mora na igreja, só vive na igreja. Sim, por quê? Porque você trabalha demais e você coloca a comida na mesa e ela tem que colocar Deus na casa, já que você não tem muito tempo de orar, ela tem. Então, saiba separar as coisas. Não fique colocando peso na sua esposa. Ela mora na igreja. Deixa ela fazer a obra. Deixa ela fazer. Não fique se levantando contra a sua esposa. Muitas vezes ela está lá na igreja orando para Deus te dar livramento, para Deus abrir as portas na sua vida. Ela é uma mulher de Deus. E muitas vezes ela está lá como instrumento de Deus para outras mulheres. Muitas vezes ela elogia você, fala bem de você, e você se levanta contra ela. A partir de hoje, muda esse seu jeito diabólico, viu? Muda esse seu jeito que sai, né? Deus não te usando, não. Isso aí é um inimigo. Jejum é para Deus te mostrar que em vez de ajudar a tua esposa, tu tá se levantando contra ela, e Deus vai tratar com você. E outra parte aqui também, que Deus, ele concede petição. Muitas vezes Deus não fez na sua vida porque você não estava orando. Aí tu não ora, e o que Deus faça? Usa o seu cérebro que Jesus te deu, usa a sua mente no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, para Deus abrir a tua visão, para tu entender que para Deus fazer tu tem que orar, e tu não ora. Como é que Deus vai te dar? Eu quero ela, Jesus, ela é muito linda, ela é tudo que eu sonhei, mas não ora. Vai continuar sonhando. Você vai continuar sonhando. Vá orar. Faça a campanha de oração. A última campanha que eu fiz aqui no canal foi de 7 dias, né? Mas eu tava com outra campanha também de 52 dias antes dessa, que Deus, ele tocou no meu coração. E eu recebi muitas respostas de Deus. Então você só vai receber aquilo que é de Deus se você orar, se você se levantar. Mas eu não sei fazer campanha e eu não acredito em campanha. Pois tu não acredita em Deus, porque tu tem que orar. Tu tem que orar. E eu coloquei aqui também a respeito de que quando Deus, ele deu aquela palavra pra Ana, ela acreditou, sabe? Ela pegou sobre projetos. E Deus tá falando agora através desse vídeo que já deu tudo certo, né? Por exemplo, nessa porta de emprego já deu tudo certo. Só entregue o currículo. Fala: eu vou entregar meu currículo nessa empresa aqui, eu vou trabalhar nessa empresa. Aí eu quero um emprego registrado, eu vou trabalhar aqui. Vai lá, entrega o currículo. Vai lá. O não você já tem. O não você já tem, você já tá com o não. Mas eu tô achando que vai dar errado. Realmente já tá dando errado. Porque tu já tá achando que vai tá dando errado, já tá negativo, já tá dando errado mesmo. Mas fala assim, ó, a partir de hoje, eu tenho uma palavra de Deus. Deus tá falando que é pra mim ir em paz, que essa porta já tá aberta. Que essa empresa que Deus tem colocado no meu coração é ali que eu vou entrar, é nesse banco. É ali mesmo. Muitas vezes nas plataformas, é ali mesmo que Deus vai me usar. Então é ali mesmo que eu vou prosperar. Então vai em paz, ó, a palavra de Deus, vai dar tudo certo. Vá lá. Eu acho que é ela pra mim. Eu não tenho certeza não. Deus tá dizendo: vai em paz, que é ela mesmo. Eu acho que é ele pra mim. Deus tá dizendo: vai em paz, que é ele mesmo. Meu marido, eu não sei se Deus vai salvar ele não. Eu acho que Deus vai matar. Deus vai acabar com ele. Não, Deus não vai matar. Deus não vai acabar com ele. Vai em paz. Deus vai salvar ele sim. Continue orando pelo seu marido. Amém. Respeite ele. Honre seu esposo. Continue cuidando bem dele, cuidando bem da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Continue fazendo a vontade de Deus. Vai em paz, já tá tudo certo. Deus já fez o milagre. E a segunda parte aqui, ó, que o semblante dela já não era mais triste. Então se você estava triste hoje,
Não fique mais triste, que Jesus, ele já te ouviu. Ah, mas eu tava muito mal. Mas a partir de hoje, fique bem. Jesus vai te ajudar a ficar bem. Em nome de Jesus. Essa tristeza já saiu, já caiu por terra. Aí o cenário tava tudo contrário. Mas é porque antes você não tinha uma palavra, agora você tem. A palavra vai em paz. Jesus já fez. Jesus é Deus, ele é poderoso. Amém? Tem uma palavra positiva. E a palavra positiva de Deus é essa. Vai em paz, já deu tudo certo. Deu tudo certo porque tem Deus. Deu tudo certo porque você está jejuando, porque você está orando. Deu tudo certo porque a mão de Deus está sobre você. Amém? Mas lá na frente eu vou falar a respeito de votos, porque não vai dar, porque o vídeo vai ficar muito longo. E eu tenho que editar. Eu vou aplicar aqui outro estudo sobre Êxodo 14. Então não perca nenhum estudo. Amém? Deus vai te abençoar muito. Porque a maior bênção é ter Deus. A bênção aqui de Ana não foi Samuel. Vocês perceberam que a bênção de Ana não foi Samuel. A bênção de Ana foi ter Deus em oração. Vocês perceberam que a bênção de Ana não foi Eucana, não foi Penina e não foi Eli. A maior bênção foi ter Deus. E talvez você estava pensando assim, né? Ah, quando eu casar, eu vou ser muito abençoada. Quando eu casar, eu vou ser muito abençoada. Quando Deus cumprir o meu chamado, eu vou ser muito abençoada. Ah, quando aquela porta se abrir, eu vou ser muito abençoada. E Deus está falando assim, ó. Não é assim não que acontece. Você vai ser muito abençoado quando tu tiver comunhão com Deus, quando tu tiver intimidade, quando tu ouvir a voz de Deus falando contigo, assim, ó. Quando tu não depender de profecia, quando tu não ficar dependendo de congresso para Deus falar contigo, quando tu não ficar dependendo das pessoas para falar contigo, quando tu abrir a tua Bíblia aqui, ó, e o próprio Deus falar contigo, como falou com Ana. Ele mesmo Deus já estava falando com Ana. Você acha que aquele voto ela fez à toa? Não. Aquele voto foi o próprio Deus falando com ela. Foi a própria voz de Deus. Não tem como você fazer um voto daquele sem Deus falar não. Aquilo ali foi uma direção total de Deus. Aquilo ali foi a maior profecia para ela. Ela faz esse voto aqui, que se eu te der, tu vai me ofertar na minha casa. Se eu te der, tu vai viver para mim. Se eu te der, tu vai fazer para mim, para minha glória. Então a partir de hoje, você fala assim, Jesus, o Senhor vai me dar porque vai ser para a tua glória. Eu vou fazer a tua obra e eu vou gerar o que o Senhor ouviu. Eu vou gerar na oração. Então tu vai gerar na oração. Em nome de Jesus, continue orando, Deus vai te abençoar. E a parte mais importante, eu anotei aqui, ó. É uma parte muito importante essa. A parte mais importante desse estudo aqui. Samuel, aquele que Ana gerou, ele ouvia a própria voz de Deus. Deus falava com ele. Ele ouvia Deus falando com ele. E antes de Samuel, que era o filho de Ana, ouvir, quem ouviu foi Ana. E muitas vezes as pessoas não ouvem Deus porque você não escutava. Muitas vezes no teu ministério as pessoas não escutam Deus porque tu não tem Deus. Muitas vezes no teu chamado, na tua casa, as pessoas não ouviam Deus porque tu não tinha Deus. Então a partir de hoje, ouça Deus, se humilhe e obedeça. E tenha uma comunhão e relacionamento com Deus, intimidade com Jesus, amém? E peça a Deus dons espirituais, peça para avançar no reino de Deus, do jeito de Deus. Que Deus te abençoe e faça votos. Mais à frente eu faço um estudo sobre votos. E Deus, ele já ouviu aquilo que você pediu, tá? Você não está esquecida. Deus se lembrou de Ana e se lembrar aqui, fala que Deus, ele se lembrar aqui, não é o se lembrar do homem. Ah, a pessoa lembrou de mim e vai ligar pra mim. Não, Deus se lembrar é tipo, é assim, ó. Olha, eu tô me lembrando de você, eu vou fazer, tá? É essa palavra que Deus está falando. E antes você não estava esquecido. Ah, eu estava esquecido por Deus, eu me senti esquecido. Deus me esqueceu. Não, Deus não te esqueceu não, olha. Deus estava te olhando, Deus é eterno, ele estava te vendo, ele te viu no passado, ele está te vendo hoje, ele está te vendo amanhã, ele também está vendo o seu futuro. Ah, Deus me esqueceu aqui, solteiro. Não, Deus não te esqueceu. É porque não era o tempo de Deus, mas agora ele está se lembrando de você, amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje e, olha, continua se humilhando, tá? Que Deus vai continuar agindo. Deus te abençoe.